Pessoal, então, fundamental o vídeo passado, entender como ler um diagrama ternário, entender os nossos três principais tipos, lembrando que os mais comuns é a isopleta e a isoterma, entender bem esses dois diagramas, a isopleta e a isoterma. Agora, que outras informações a gente pode tirar do nosso diagrama, dos nossos diagramas ternários, tá? Então, o teor de fase, tá? Desses dois diagramas que a gente viu, então, a minha isopleta e a minha isoterma, a minha isoterma, na verdade, ela dá pra gente mais informação do que a isopleta. Por quê? A gente viu que na isopleta, a gente não consegue tirar a composição de uma fase, né? A hora que a gente faz essa conta aí, né, essa linha aqui, ela não vai bater com a linha de amarração, não necessariamente. Né? A gente viu isso aí no vídeo passado. Agora, se eu quiser fazer a regra da alavanca, tá? Para eu fazer a regra da alavanca, eu tenho que fazer ela numa linha de amarração, ou no triângulo de amarração, que é esse vermelho que a gente viu aqui. Então, a minha isopleta, se eu quiser então determinar a fração de fase, se eu quiser determinar a composição de cada fase e a fração de cada fase, que é uma coisa que eu fazia direto no diagrama binário, num ternário eu só vou conseguir fazer na secção isotérmica. Se eu tiver a minha isopleta, eu não consigo fazer nada disso. Então, se eu te dou esse diagrama e falo, na temperatura de 400 graus, teor de A igual a 80%, esse ponto aqui. Qual é a fração de fase? Quantas fases eu tenho? Quais são essas fases? Qual a composição delas e quanto eu tenho? Num binário vocês conseguiriam responder tudo isso, né? Então, qual fase eu tenho? Isso eu consigo responder. CFC mais líquido. Né? Tá aqui esse ponto. Qual a composição dessas duas fases? Não sei. Quanto eu tenho de cada uma delas? Não sei. Né? Eu posso até pensar que, provavelmente eu estou mais perto do CFC, eu provavelmente tenho mais CFC. Provavelmente isso é verdade, mas eu não consigo dizer quanto eu tenho de CFC. Tá? Pode até ser que a gente está olhando uma secção esquisita e eu tenha mais líquido do que CFC nessa temperatura e nessa composição. Não dá para eu dizer. Tá? Se eu quiser saber essas informações, eu tenho que ter uma secção, eu tenho que olhar na secção isotérmica. Tá? Então, a regra da alavanca no diagrama ternário é exclusivo das secções isotérmicas. Então, tá ali a minha secção isotérmica. Como que eu faria, então, essa regra da alavanca aí num diagrama ternário? É super simples, tá? É exatamente a mesma equação que eu usaria do que na binária, tá? Para o campo bifásico. Para o campo trifásico a gente já vê. Então, se eu tiver no meu campo bifásico, eu tenho que conhecer qual que é a linha de amarração, fundamental. Se eu não souber qual que é essa linha de amarração, eu não consigo fazer. Mas elas estão sempre plotadas aí, né, nos diagramas ternários, ou pelo menos deveriam estar. Então, se a minha composição é essa vermelha aqui, essa linha preta que a gente está desenhando aqui, é a linha de amarração que liga o campo gama do campo alfa. Tá? Então, tá aqui a minha composição P, tá aqui minha linha de amarração, é exatamente igual que a gente fez da linha de amarração num binário, tá? Então, qual que era a minha linha de amarração num binário? Vamos voltar lá para ver, tá fresco aí na memória de vocês. Tava aqui, né? Então, tava ali minha linha de amarração num binário, por exemplo. Como é que eu determinava aqui qual que era a fração da fase líquida? Aqui, a 35, nessa temperatura aqui de 1250 aí, aproximadamente. Como é que eu fazia isso? Bom, o meu teor de sólido, vocês devem lembrar, era essa linha verde aqui, o comprimento dessa linha verde, dividido pelo comprimento total. Né? Quanto mais perto eu estou daqui, maior o comprimento da linha verde, maior o teor dessa fase aqui sólida, da fase alfa. Ali, no nosso ternário, é exatamente a mesma coisa. Se eu estou aqui no meu campo bifásico, essa aqui é a minha linha de amarração. Então, quanto mais perto eu tiver de gama ali do campo de gama, mais gama eu tenho. Então, nesse caso aqui, a minha fração de gama é o comprimento MP dividido pelo comprimento MN. Fácil, fácil. E a fração de alfa, o comprimento PN dividido pelo comprimento MP. MN, desculpa. Né? PN dividido por MN. Certo? Fácil, fácil. E a ternária?
né? Então, para qualquer ponto que eu colocar em qualquer região daqui, né, daqui ou daqui, a gente consegue fazer facilmente. E qualquer ponto que eu colocar aqui? Bom, eu já sei, a gente já viu que qualquer ponto que eu colocar aqui dentro dessa região aqui ternária, né, eu sei a composição das fases. Eu sei que a fase gama vai ter essa composição, a fase alfa vai ter essa composição, a fase beta vai ter essa composição aqui. E se eu quiser saber, então, a fração delas agora, como que eu faria essa regra da alavanca no meu triângulo de amarração? Tem pelo menos uns 3 ou 4 jeitos diferentes da gente fazer, tá? Tá aqui o meu triângulo de amarração, achurado aqui em vermelho, né? Achuramos ele aqui. Então, se eu quiser saber qual que é a fração de alfa, fração de beta, fração de gama, numa liga com essa composição aqui, o que eu faço? Tem alguns jeitos, vou mostrar 2 aqui, vocês escolhem o que vocês preferem. Esse ponto aqui, ele define esses triângulos que a gente está vendo aqui, né? Ele define esse triângulo MPO, o triângulo OPN e MPN, né? Se eu tiver, quanto mais perto eu tiver aqui por exemplo, do ponto alfa, maior vai ser a minha fração de alfa, né? Então, se esse ponto aqui estiver quase lá em alfa, a área desse triângulo aqui, o triângulo que não contém o lado aqui, que não contém alfa, né? Esse triângulo oposto aqui a alfa, quanto mais perto esse ponto estiver de lá, maior vai ser essa área do triângulo. Se esse ponto encostar lá, a área desse triângulo aqui é igual à área do triângulo grande. Então, um jeito de fazer essa regra da alavanca ternária aqui é a área dos triângulos. Então, a fração de alfa é a área do triângulo PON, esse aqui que eu achurei, dividido pela área total. E a fração de gama? Desse triângulo aqui, MPO. E fração de beta, triângulo MPN. Certo? Esse é um jeito. Para mim tem um jeito que é mais fácil e para mim é um pouco mais direto. Tá? Calcular a área, um pouquinho chato, né? Mais fácil a gente medir um comprimento lá. Então, o jeito para mim mais fácil é a gente traça a linha que sai aqui do vértice. Se eu quiser saber a fração de gama, eu traço a linha que sai de gama e chega em B. Essa linha aqui não vai dar 90 graus aqui embaixo, não necessariamente. E aqui eu aplico a regra da alavanca do jeito que eu conheço lá. A fração de gama, quanto mais perto esse ponto tiver, maior fração de gama, sempre bom lembrar assim, né? Então, maior B vai ser em relação ao comprimento total. Então, a minha fração de gama é B sobre A mais B. Eu acho mais fácil. E se eu quiser saber, então, a fração de alfa? Traço essa linha aqui. Fração de alfa, esse valor aqui, dividido pelo comprimento total. Mesma coisa do outro lá, traço essa diagonal aqui, né? Essa diagonal não, essa reta aqui que, né, sai daqui, passa pelo ponto B, esse valor aqui dividido pelo valor total, certo? Então, com isso, percebe que com o diagrama ternário isotérmico, eu consigo, para um ponto, saber. Então, por exemplo, se eu pego esse ponto aqui, na temperatura de 200 graus, essa liga aqui, qual que é a composição dela? Meço, faço lá, ó. Esse é o meu teor de A aqui, traço essa paralela em 90%. Meu teor de B é, sei lá, 5%. Meu teor de C é, sei lá, 5% também, retinho, né? Qual fase eu tenho aí? Só alfa, 100% alfa. Se eu pegar esse ponto aqui, faço a mesma coisa, determino qual que é a composição que eu tenho. Qual fase eu tenho? Beta mais gama. Qual que é a composição de cada uma delas? Acho a linha de amarração. Vai dar alguma coisa aqui gama, alguma coisa aqui beta. Se eu quiser saber a fração, regra da alavanca. E esse ponto aqui, mesma coisa. Se eu quiser saber a composição do material representado por esse ponto, mesma coisa. Linha, linha, linha. Se eu quiser saber a composição, então essa é a composição do material. Quais fases? Essa aqui, gama com essa composição, alfa com essa composição, beta com essa composição. E a fração? Regra da alavanca ternária. Então tá carregadão aí, cheio de coisa, mas acho que deu para pegar a ideia, certo? Então, com esse diagrama aqui isotérmico ternário, tiro todas essas informações.